Graça e paz, estamos aqui novamente em mais um episódio Janelas para Deus. E essa semana, no Janelas para Deus, eu fiquei com uma situação que eu vi no meu coração. E aí resolvi então fazer esse devocional voltado por um tema extremamente nunca explorado, né? Ou as pessoas não conversam sobre ele, que é: quem é o maior pastor? Ou quais são os maiores pastores? Ou os maiores pregadores que existem? Vamos colocar apenas no Brasil, né? Não fazer uma meditação interna. Porque hoje nós estamos em um nível de comunicação muito alto devido às redes sociais, os aplicativos de redes sociais. Então, costumeiramente a gente sempre recebe um vídeo de uma pessoa pregando, de uma irmã pregando, de uma mulher, né, uma mulher pregando o evangelho, uma pastora ou um pastor. E aí a gente tem, como no futebol, né, tem o Neymar como um dos melhores jogadores brasileiros, Cristiano Ronaldo, Messi. E na nossa atividade cristã também não é diferente, né? Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira achando que essas coisas não existem, porque existem sim. O único problema é que muitas das vezes ela foi deturpada, né? Ou ela foi camuflada com mensagens ou com situações que não condizem com a realidade. Então vamos lá. Quem são os maiores pastores ou os maiores pregadores do Brasil? Em primeiro lugar, disparado, o maior pregador do Brasil é aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquela pastora, aquele evangelista, aquele presbítero, seja qual for a sua denominação, tem uma nomenclatura diferente, né? Mas o maior pregador do Brasil, o maior pastor do Brasil, é aquele que, quando você passa numa praça pública, ele faz um risquinho no chão, normalmente um quadrado, e aí ele se coloca ali no meio e ele começa a pregar a palavra. Aqueles homens são os maiores pregadores do Brasil. Nós não podemos nos esquecer que o evangelho começou assim. Nós não podemos nos esquecer que o evangelho ele foi pregado em praças públicas e não em quatro paredes, não em paredes fechadas, mas pelo contrário, foi pregado em praça pública. E muitas vezes a gente não valoriza essas pessoas porque passa, ou porque a gente tem um tipo de timidez para com essa situação, ou porque a gente tem um tipo de vergonha. Mas não. Eles são os maiores pregadores do Brasil, porque eles estão indo onde ninguém vai. Eles estão fazendo o que ninguém faz. Eles são aqueles que mantêm a raiz das coisas como elas deveriam ser. Eu vou te dar um exemplo, vou te contar uma ilustração. Paulo, ele foi um dos grandes pregadores de praça. E vamos supor que ele então fosse vir pregar na cidade de São Paulo. Então ele pegaria, né, o metrô e aí fazia baldeação na Praça da Sé, descia na estação, subiria até a Catedral da Sé, a Igreja Católica, né? Subia até aquela catedral e nos degraus da catedral Paulo traria a seguinte mensagem: paulistas e paulistanos, andando pelo vosso metrô, eu percebo que vós são muito dados a santos. Eu passei pela estação Santana, São Bento, São Joaquim, mas quero dizer a vocês que para ter liberdade e para chegar ao paraíso, somente passando pela Santa Cruz. Olha que interessante. Ele usaria as nossas próprias estações de metrô para poder estar usando como meio de pregar o evangelho. Os pregadores das praças, eles têm essa capacidade. Qual a capacidade?
a capacidade de se conectar com o dia a dia de quem ali está passando. Então eles são os maiores pregadores do Brasil. Quando você vê esses homens, essas mulheres nas praças, olhem por eles. Se você puder parar e dar um pouquinho de atenção, você vai perceber o quanto Deus os usa. Os segundo maiores pregadores do Evangelho, segundo os maiores pastores, são aqueles que pregam em áreas vulneráveis. E aqui eu vou me limitar em falar nas periferias. E é isso mesmo que você está entendendo. Um bom pastor é aquele que prega nas periferias. Ou o segundo, corrigindo aqui, o segundo melhor pastor é aquele que prega nas periferias. Aqueles que pregam nas periferias, eles têm um compromisso com as pessoas e não com o local. Por quê? Porque se você pega um pregador de uma avenida grande, de um lugar bem situado geograficamente, a pessoa entra na igreja, assiste um culto, levanta e vai embora. Outra semana vem, assiste um culto, levanta e vai embora, participa do ministério aqui, participa de outra coisa ali. Mas não tem uma afinidade. Nessa afinidade acaba camuflando a vida cristã da pessoa. Você não sabe se ela está indo na igreja apenas porque ela quer uma bênção de Deus ou porque ela realmente quer ser cristã. E essa infinidade, não havendo, ela esconde. Quem te garante que quem está vindo ali não apronta das suas dentro de casa, não apronta das suas no emprego, não apronta das suas no dia a dia? Agora, a igreja de periferia, ou os pregadores da periferia, eles têm contato direto com o dia a dia das pessoas que o ouvem. Então, ali, eles sabem quem pratica coisas certas e coisas erradas. Porque, normalmente, quem frequenta e quem ouve esses pregadores, 90% são pessoas que moram dentro daquele ambiente, dentro daquela periferia, daquele bairro. Então, em segundo lugar, os maiores pregadores do Brasil são aqueles que pregam nas periferias. Você passa e vê uma igreja Assembleia de Deus, você passa e vê uma igreja batista, você passa, você vê uma denominação lá, está lá uma porta pequena com a pessoa pregando ali para 20, 30, 80, 100. Esses são os verdadeiros pregadores. Porque eles vão aonde o Evangelho precisa estar. Não é status, é Evangelho. E em terceiro lugar, para finalizar, para não ficar uma lista muito grande, o terceiro melhor pregador é aquele que estudou. Aquele que tem uma formação teológica, tem uma formação bíblica, ele fez um seminário, ele se dedicou àquilo. Então, quando você coloca ele para ministrar uma palavra, então ele traz um sermão com meio, começo e fim, um conteúdo, com espiritualidades contagiante, Os outros dois também passam por essa fase. Mas o terceiro lugar são daqueles pastores que eles se dedicaram, eles foram lá, estudaram, fizeram, e eles, como a Bíblia diz, em Timóteo, procure-te te aprovar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, Então eles estão enquadrados neste texto, Por quê? Porque eles se dedicaram, foram atrás, estudaram, então você acaba compreendendo até muitas vezes mais fácil e a coisa flui de uma forma mais racional. Então, a minha intenção nessa tarde é fazer uma homenagem aos pregadores das praças, é fazer uma homenagem aos pregadores da periferia, principalmente pastores que têm igrejas próximo a regiões de pobreza, de violência, de falta de presença do Estado, e esses que se dedicam também a estudar a palavra de Deus, que eles poderiam estar fazendo uma faculdade para ganhar dinheiro, poderiam estar fazendo outro curso para se enriquecer, mas decidiram fazer um curso para falar do amor de Deus para as pessoas. Então é isso. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional. E te garanto que Jesus é tudo em todos. E Ele pode fazer tudo por nós. Deus te abençoe.